Vá bem no Enem. Oferecimento Sistema SEV de Ensino. E aí, galera, tudo bem? Mais um programa aqui, Vá Bem no Enem, parceria da TV Cidade Verde com o Sistema SEV de Ensino, tudo bem? Lembrar que você pode acompanhar a gente aqui, pessoal, pelo CV Play, cidadeverde.com/Vá Bem no Enem e também pela Rádio Cidade Verde, que está aí, ó, ouvindo a gente, 105,3. E lá estão todos os outros programas que nós fizemos até agora. Já é o último, mas ó, vamos fechar com chave de ouro. Muita informação para você hoje. Hoje tem matemática, hoje tem biologia, sociologia, filosofia, também história e, claro, linguagens também, para você fazer uma grande prova. Pessoal, tá chegando a hora, tá? Dias 3 e 10 de novembro, vamos só lembrar para você, baixe o aplicativo do INEP, tá? Ele é muito bom, rapidinho você, pode ser o Android, pode ser o iOS, baixe o aplicativo para que você tenha informações em tempo real, pessoal. E informações oficiais, nada de fake news. Fake news só se for alguma questão sobre isso, tá bom? Para você no dia a dia, não. Alguns lembretes importantes, tá? O MEC tem colocado nas suas redes sociais, tanto pelo Instagram e pelo Twitter do próprio MEC e pelo INEP, e se você tiver com o aplicativo já, você também recebeu, alguns vídeos institucionais explicando algumas coisas sobre a segurança da prova e alertando você sobre algumas coisas. Se alguém notou, uma coisa muito importante, tá? A caneta preta deve ser com aquele tubo transparente, pessoal. Olha, um detalhe, eu sei que todo mundo às vezes fica muito na apreensão, na ansiedade da prova, acaba esquecendo um detalhezinho que vai fazer toda a diferença, porque se você não levar a caneta correta, você não vai conseguir fazer sua prova. Documento oficial com foto, tá? Nada de carteira de estudante, pessoal, nem de xerox, não vale. Tem que ser o documento oficial com foto, o famoso RG, tá bom? Ou o passaporte, ou mesmo a carteira de motorista, são considerados documentos oficiais e válidos para fazer qualquer concurso e, obviamente, a prova do Enem. Outra recomendação é sobre o celular, pessoal. Sabe, sei que você vai chegar, vai levar teu celular, o fiscal vai recolher, você vai desligar. Ótimo, parabéns. Mas tem uma mudança dessa vez. O MEC alertou e está várias vezes colocando essa informação nas suas redes sociais. Se o celular tocar, mesmo estando desligado, e é possível, nós sabemos muito bem que tem alguns equipamentos, tem um despertador, que ele vai disparar mesmo estando desligado. Se isso acontecer, você será identificado e você será desclassificado da prova. Ou seja, por favor, não vamos arriscar. Olha, essa regra não existia em anos anteriores, tá bom? É novidade. Caso tocasse o celular, mesmo ali estando desligado, ele não ia tirar você da prova. Ia apenas pedir para você ser identificado, ia até lá, desligava o aparelho e pronto, de boa. Mas dessa vez, ó, não senhor, tá? Então não arrisque. Tira tudo que for alarme, de aviso, papapá. Não vamos arriscar perder a prova por um problema desse. E finalizando, antes de apresentar nossos convidados de hoje, muita informação e muita aula para você hoje, lembrar que você deve visitar o seu local de prova. O local de prova, desde a semana passada, já foi disponibilizado para você. Vá antes, conheça o local de prova, tá? Para evitar problemas, veja a logística, tá? Não vamos arriscar nada nesse momento. Beleza, pessoal? Seja bem-vindo, o programa Vá Bem no Enem traz até você muita informação e muita aula. Estamos hoje aqui com o professor Tássio de Biologia, professora Thaís de Sociologia e Filosofia, professor Neto Ceará de Matemática e mais tarde, já daqui a pouquinho, também o professor de História, professor Alisson Veras. Gostaria de ouvir nossos convidados para as suas considerações iniciais, o que eles esperam da prova do Enem 2009, que está se aproximando, dias 3 e 10 de novembro. Professor Tássio. Muito bem, galera, é um prazer estar com vocês. O programa Vá Bem no Enem, muito importante para um apoio pedagógico e uma orientação muito importante para todos vocês que nos acompanham. E dizer a vocês que estamos muito positivos para o que virá nessa prova. Afinal de contas, nos últimos anos, a prova do Enem não trouxe mistérios e os nossos alunos estão perfeitamente preparados para o que será cobrado. Os temas mais importantes nós iremos comentar e acompanhem a nossa aula logo mais. Beleza. Professora Thaís, Filosofia e Sociologia na prova de Humanas, está lá no primeiro dia de prova, no dia 3 de novembro, junto com a prova de Linguagens, com a prova de Redação. O que esperar da prova de Filosofia e Sociologia? Já que se falou tanto esse negócio de ideologia, parapapá, nós já até conversamos no primeiro programa de que não esperamos nenhuma mudança quanto a isso, porque o banco de dados já estava existindo muito antes desse novo governo assumir, então não deve ter alteração. Mas em cima disso, quais foram os temas mais recorrentes e o que a senhora espera aí da prova desse ano?
Bom, os temas mais recorrentes são, na área da sociologia, movimentos sociais, cidadania, a questão da cultura, identidade. Isso são temas que sempre aparecem na prova, e na prova de filosofia, a questão da política, da ética, também são temas recorrentes. Beleza, e já a professora Thaís também vai dar aqui a sua aulinha, vai trazer informações muito importantes aí da sociologia e da filosofia para você. Professor Neto Ceará, aqui da matemática, já tivemos aqui, professor Neto, nossos colegas de matemática abordaram algumas temáticas importantes, como combinatório, o professor Abraão falou bem disso, a galera gostou muito, até participou da aula dele. E na sua opinião, além desse assunto relevante de matemática, o que esperar da prova de matemática do Enem 2019, baseado nas últimas provas, nas últimas edições? Desejar um bom dia a todos, é um prazer estar aqui. Um abraço a todo o alunado que está aí se preparando para o Enem. O programa Vá Bem no Enem encaixou muito bem, não é? Bom, a prova de matemática, ela também, como disse aqui o meu amigo Tassi, ela não tem segredo. Ela é uma prova que bem distribuída nos assuntos. Vamos lá, me acompanhe. Geometria plana e espacial, isso é fundamental, 15% da prova. A parte de proporcionalidade, que eu vou falar daqui a pouco, razão, proporção, grandezas proporcionais. A parte de função, tabelas, gráficos e estatística. Isso aí é o bojo central da prova de matemática. Beleza, pessoal, tá vendo aqui? Espera-nos, olha, acompanhe com a gente, avisa a galera que já começou o programa Vá Bem no Enem e que você pode acompanhar. Ah, eu não tô em casa agora. CV Play, meu amigo, bora, pega o seu smartphone aí, acompanha pela internet, tá bom? cidadeverde.com, Vá Bem no Enem, ou se você está no carro, aí está dirigindo, ou está mesmo aí, até fazendo uma caminhada, um exercício, alguma coisa, pode pegar também no rádio, hein? 105,3, acompanha a gente, muita informação para você, beleza? Mas agora vamos para a aula. Quero convidar aqui o professor Tasso de Biologia, que vai dar uma aulinha para vocês bacana e resolver uma questão para você, ó, no dia 10 de novembro, na prova de natureza, arrebentar. Biologia agora, pessoal. E aí, pessoal, tudo bem? Bom, trouxe hoje para vocês um tema importantíssimo para a prova de Biologia no Enem. Aqui no nosso programa Vá Bem Enem, estamos dispostos a dar a vocês as últimas informações cruciais para que vocês resolvam questões na prova com total excelência. Bom, nosso tema será as relações ecológicas. Primeira coisa importante se dizer é que nas últimas provas do Enem, relações ecológicas sempre é muito recorrente. Até 2016, nós temos aí 12 questões abordando diversas relações ecológicas e é de se esperar que agora seja cobrada uma questão direta sobre relações ecológicas. Por isso, vamos relembrar aqui os tópicos que abordam esse tema. As relações ecológicas são interações entre os seres vivos de uma comunidade. As relações podem ocorrer entre indivíduos de uma mesma população, ou seja, de uma mesma espécie, ou entre indivíduos de populações diferentes, promovendo uma conexão entre diferentes espécies. Pessoal, não faz sentido imaginar um ser vivo isolado, sozinho. Todo ser vivo, inevitavelmente, precisa se relacionar com outro ser vivo, seja de forma positiva, harmônica, ou de forma negativa, desarmônica. Por isso, a biologia faz um estudo dessas relações para compreender como que os seres vivos conseguem esse equilíbrio de relações para a sobrevivência de todos. Então, essa é a ideia, essa é a definição de relações, e aqui a gente continua informando o seguinte: dependendo dos indivíduos envolvidos em uma relação, podemos classificá-la em intraespecífica ou interespecífica. Intra, entre indivíduos da mesma espécie, e interespecífica entre indivíduos de espécies diferentes. As relações podem ser classificadas de acordo com as vantagens e prejuízos resultantes. Como eu já adiantei, ela pode ser harmônica, se for positiva para ambos, ou melhor, se ninguém for prejudicado na relação, ela é harmônica, ou desarmônica se houver negatividade, se houver prejuízo para pelo menos um dos participantes da relação, ok? Então gravem esse detalhe. Relações ecológicas ocorrem entre seres da mesma espécie ou entre espécies diferentes, intra ou interespecífica, e podem ser harmônicas ou desarmônicas, ok? Bom,
Coloquei aqui para vocês um breve resumo das relações ecológicas para que possamos rapidamente passear por essas relações e relembrar o que separa, o que diferencia uma da outra. Nesse primeiro bloco, nós temos as relações intraespecíficas entre indivíduos da mesma espécie e, primeiramente, falaremos das harmônicas. Gente, harmônica dentro da mesma espécie é sociedade ou colônia. O que diferencia, professor, a sociedade da colônia? Sociedade ocorre hierarquia, divisão de tarefas. O que nós observamos nas abelhas, nos cupins, o que nós observamos na nossa espécie. Nós observamos nos leões, né? Tem um leão alfa, tem a leoa. Então, a sociedade é dividida hierarquicamente. E há uma diferenciaçãozinha importante nas questões, que os indivíduos sociais não precisam ter conexão física, morfológica, eles não precisam estar ligados uns aos outros. Já na colônia, há uma conexão física. Eles vivem aglomerados e unidos fisicamente, porém, cada um busca a sua sobrevivência. Mas o montante causa um impacto maior para a sobrevivência do todo. Então, na sociedade e na colônia, nós temos uma harmonia entre os indivíduos. Porém, existem também as desarmônicas, temos o canibalismo e a competição. Lembre-se que o canibalismo é quando um indivíduo precisa se alimentar de outro da mesma espécie. E ocorre geralmente em situações mais extremas, escassez de alimento, né? E aí o indivíduo se sente obrigado a fazer isso. Em algumas espécies, ocorre o canibalismo no ato sexual. Lembre-se, a viúva negra mata o macho durante a cópula. O louva-a-Deus, olha que exemplo interessante, a fêmea do louva-a-Deus, ela imediatamente já começa a devorar o macho enquanto está acontecendo a cópula. Por isso que ele tem um sistema nervosozinho dúbio, né? Ele tem um gânglio nervoso na região pós-tórax para continuar o processo de cópula mesmo com a fêmea devorando a cabeça do macho. Então, existe o canibalismo. Porém, nesse caso, o corpo do macho devorado pela fêmea servirá de nutrientes para o desenvolvimento dos ovos. Acaba se tornando algo interessante para a espécie, porque vai garantir a perpetuação. Então, existe o canibalismo e a competição. Competição, ela ocorre tanto entre indivíduos da mesma espécie, como entre indivíduos de espécies diferentes. Agora, um detalhe da competição. Ela sempre é negativa. Por mais que a competição tenha um vitorioso, ele sofreu para poder vencer, ele lutou. Então, na consequência das lutas, na competição consequente e frequente, aquele indivíduo, em algum momento, ele vai perder, porque ele vai envelhecendo, então ele não vai ter o mesmo nível de competição do que antes. Então, a competição existe, e é natural ter competição, porque é uma forma de controle da população. Se não houvesse, a população cresceria de forma mais descontrolada, e não teria tanto alimento para todo mundo, nem tanto espaço. E aí, justamente isso, falta de alimento e falta de espaço, que provoca muito da competição intraespecífica. Nas relações interespecíficas entre indivíduos de espécies diferentes, as harmônicas são protocooperação. A protocooperação ocorre quando indivíduos de espécies diferentes se ajudam, mas não existe obrigatoriedade de convivência. Um exemplo clássico é o crocodilo, que após a refeição fica com pedaços de carne presos entre seus dentes, e ele abre a bocarra e o pássaro palito vem comer essa carne que ficou presa. Não é interessante para o crocodilo devorar aquele pássaro, ele já está alimentado, mas a limpeza que ele faz nos dentes evita que aquele crocodilo tenha que ir ao dentista posteriormente, né? Então, é interessante aquela limpeza, inclusive é chamado pássaro dentista, né? Protocooperação, um se ajuda um outro, mas não há obrigatoriedade de viver. Depois que o passarinho come lá a carne, ele vai embora. Não precisa ficar ali o tempo inteiro. O que diferencia do mutualismo. O mutualismo é um tipo de protocooperação mais intenso. Hoje em dia, a gente usa mais o termo simbiose, né? Vivem juntos, simbio, viver juntos de forma obrigatória. E no mutualismo, há obrigatoriedade. O indivíduo, ele precisa do outro para viver. E se um for prejudicado, o outro também será. Um exemplo que já caiu muito no Enem é o branqueamento de corais. Lembrem-se que os corais são animais, os corais são quinidários, pólipos fixos e que eles são coloridos porque existem algas impregnadas.
E eles precisam dessas algas porque elas fazem fotossíntese, produzem alimento para a manutenção desse coral. Em troca, o coral, como possui células urticantes, células que afastam predadores, ele acaba acolhendo essas algas e protegendo-as. Porém, se a água muda de temperatura, muda de pH, muda qualquer condição natural daquela água, as algas morrem e o coral morre em seguida. E aí ele fica todo branco, é o chamado branqueamento dos corais. E isso é uma bioindicação de problemas ambientais. Por isso é um tema também muito forte dentro aqui das relações. Lembramos de um termo ecológico, de um tema também muito forte no Enem. Comensalismo. O comensalismo é quando um organismo ele consegue ter proveito da existência de um outro ser sem incomodá-lo. Não é? Um exemplo clássico, o tubarão, ele é um predador máximo dos mares. E existe um peixe pequenininho que tem uma ventosa em cima da cabeça que ele gruda no tubarão. Para onde o tubarão vai, ele está grudado nele. Mas ele não incomoda, o tubarão não vai deixar de viver e nem de comer ou de reproduzir, porque ele está ali. Quando ele se sente bem, ele sai ou ele volta, ele não incomoda. Mas quando o tubarão consegue uma presa, que ele dilacera a presa e os pedaços se soltam, olha o que o peixinho faz? Come as sobras que ficaram. Então, isso é chamado comensalismo. E é interessante que é uma relação harmônica, onde um é favorecido e o outro é indiferente. O tubarão é indiferente nessa relação, ele não é nem favorecido, nem prejudicado. É interessante também falar, pessoal, e um cuidadozinho especial, o fato do tubarão poder levar o peixe rêmora grudado nele é uma outra relação ecológica chamada forésia, onde um ser transporta o outro. Então, o peixezinho ele tem dois proveitos. Ele tanto é transportado, economizando energia, como ele se alimenta no final. Então, é comensalismo em dose dupla. O mutualismo eu já comentei, existe a obrigatoriedade. E o inquilinismo trata-se de um inquilino, um morador, um indivíduo que passa a viver no outro, abrigar-se ao outro. Isso ocorre muito em plantas, né? Plantas que crescem sobre a outra. Um tipo de inquilinismo é o epifitismo, as bromélias que crescem nos galhos de árvores altas para poder ter acesso à luz. Temos também o caso do peixe agulha que se esconde dentro do intestino do pepino do mar para fugir dos predadores. E o pepino do mar não se incomoda com aquilo, ele se esconde lá, quando ele se sente bem, ele vai embora. Mais uma vez, é positivo para um e indiferente para o outro. E aqui nós temos as desarmônicas, que é o parasitismo e o predatismo. O parasitismo já caiu muito em vários vestibulares e no Enem não podia ser diferente. Porque o parasitismo é uma forma de controle de populações. O parasita é procurado pelo predador. A presa é procurada pelo predador. E aí nós temos o predatismo. No parasitismo, nós temos o parasita e o hospedeiro. Então vamos separar aqui direitinho. Parasitismo é quando um organismo parasita o seu hospedeiro, causando danos a ele. Vírus são parasitas, bactérias, existem aquelas que são parasitas, protozoários também, fungos e vermes. E aí fica uma outra dica do Enem dentro desse conteúdo. Vai cair alguma ou algumas questões sobre parasitoses. Você tem que lembrar e diferenciar doenças típicas de vírus, de bactérias, de protozoários e de vermes. E também de fungos, que são as micoses. E aí você vai ter que ter aquela habilidade para ler a questão com calma, identificar qual é a parasitose e responder a questão dentro do que é pedido. Então, o parasitismo é prejudicial para o hospedeiro, o parasita se aproveita dele. Já no predatismo, nós temos o predador e a presa. Uma coisa interessante entre predador e presa. Os gráficos de predatismo mostram que sempre que o número de presas aumenta, o predador em seguida aumenta também. Isso porque tem uma oferta maior de alimento. Mas, quando o predador aumenta, ele começa a devorar tanto a presa que o número de indivíduos começa a cair. E aí, em seguida, começa a faltar alimento e o número de predadores também cai. Ou seja, todo gráfico, fique atento, todo gráfico de predatismo, ele é oscilante. Ele vai subindo e descendo, onde você vai perceber que uma população puxa a outra. Quando a presa sobe, o predador também sobe. Porém, com o abatimento das presas, vai cair a população de presas e em seguida de predador. Uma vai controlando a outra. Beleza?
Pois bem, galera, visto aqui todas as relações ecológicas, as principais relações ecológicas, existem algumas outras. Ah, professor, você não falou de esclavagismo, de escravagismo. Bom, são relações também que a gente pode encontrar como escravagismo, onde uma espécie domina a outra e se aproveita do trabalho dela, provocando sua morte. Acontece no caso de algumas formigas que roubam formigueiros de outra. O esclavagismo, quando uma se aproveita do trabalho da outra, mas não elimina, como as formigas que aproveitam a seiva, pega pelos pulgões, né? Então, existem realmente, as relações ecológicas estão em construção, estão sendo estudadas, e a gente sabe que no Enem caem geralmente as principais, e essas principais estão aqui, ok? Mas estamos atentos para orientar a vocês a estar preparado para resolver qualquer dessas questões. Bom, uma dica, existem relações indiferentes, onde o indivíduo não é beneficiado ou prejudicado. E quando for classificar uma relação ecológica, lembre-se, o sinal de mais é porque é positivo para o indivíduo. O menos é negativo, ele é prejudicado. E o zero, ele é indiferente. Então, se a relação vier, por exemplo, mais, significa que ambos são beneficiados e é uma relação harmônica. Se vier mais, menos, é uma relação desarmônica. Um é beneficiado, o outro é prejudicado. Se vier mais zero, é porque um é beneficiado e o outro é simplesmente indiferente. O exemplo do tubarão e da rêmora que eu dei há pouco. Agora, se vier menos, uma dica, menos é competição. Foi o que eu disse a vocês? A competição é prejudicial para ambos, ok? Causa prejuízo para ambos os envolvidos na relação. Beleza? Bom, de posse dessas informações, eu coloquei essa tabela. Nessa tabela, vocês podem ter uma lista de relações como a mensalismo. Olha, mensalismo eu também não comentei antes, e que é interessante, onde o amensalismo, o indivíduo produz alguma toxina que inibe a proliferação do outro. Nunca esqueçam da maré vermelha. Algas que liberam toxinas que acabam promovendo a morte de peixes. Isso é amensalismo. Esse ano, muitas notícias de problemas com maré vermelha, com algas tóxicas na Flórida, em todos os Estados Unidos e no mundo inteiro. Esse problema é muito comum. Aqui no nosso Brasil, no nosso país, existe também Lagoa da Pampulha. Aqui no nosso Rio Puti, nós temos lançamento de substâncias que acabam atraindo organismos que podem gerar esse amensalismo. Então, amensalismo, antibiose, mais menos, porque se um produz uma toxina que elimina o outro, um é positivo, o outro é negativo. Herbivoria, mais menos, o indivíduo se alimenta de vegetais, né? Ele come o vegetal, então, positivo para o que se alimenta, negativo para o vegetal. Olha aqui o inquilinismo, mais zero. Um é positivo porque se abriga. O zero é indiferente, não incomoda. O comensalismo também mais zero, como eu havia comentado. Competição interespecífica, toda competição é menos. Olha aí, galera, a tabela, né, mostrando aqui o que nós havíamos comentado antes. Mutualismo, mais, já que é harmônico, os indivíduos se ajudam, precisam do outro. O parasitismo, mais, menos, positivo para o parasita, negativo para o hospedeiro. Na predação, mais, menos, positivo para o predador que se alimenta da presa, que é negativo. E a protocooperação, mais, onde ambos se ajudam. Então, se você encontrar essa simbologia na questão de sinais positivos, negativos e zero, você agora vai detonar na prova, beleza? Bom, e aí vamos para uma questão, caiu no Enem de 2016, uma questão que envolve, que trata dessas relações, mas que você não vai encontrar no Enem uma questão de relação ecológica direta. Você vai encontrar uma problemática onde dentro dela você tem que tirar a noção de relação ecológica envolvida nesse problema. Então aqui diz, um pesquisador investigou o papel da predação por peixes na densidade e tamanho das presas. Quando ele fala aqui predação, você já se liga que trata-se de uma relação ecológica presa-predador. Como possível controle de populações de espécies exóticas em costões rochosos. Gente, outro alerta, espécies exóticas geralmente são problemas, porque a espécie exótica ela vem de um outro lugar, onde lá ela tinha quem controlasse a sua população, e ela está agora num lugar onde ela não tem predador, ela só tem presas, então ela devasta tudo. Então é preciso ter um controle quando uma espécie exótica chega no local, é preciso ter um estudo para que ela seja controlada. Bom,
Aqui diz, o experimento colocou uma tela sobre uma área da comunidade, impedindo o acesso dos peixes ao alimento, e comparou o resultado com uma área adjacente na qual o peixe tinha acesso livre. Aí aqui, pessoal, o resultado da tabela mostra o seguinte, área com a tela, aqui na coluna à esquerda, e área sem a tela na coluna à direita. E aí ele coloca dados de densidade e tamanho médio dos indivíduos. Podemos perceber que inicialmente nós temos de alga o valor aqui de 100, craca 300, mexilhão 380, a assídia 55. E aqui os seus respectivos tamanhos, né? 15, 2, 3 e 4. Isso com a tela. Se tem a tela, o peixe não tem acesso a esses seres. Então, esses números decorrem da ausência do peixe com eles aqui. Agora, sem a tela, o peixe chega e pode se alimentar de algum deles. E aí, o que você tem que fazer? Você tem que analisar. Olha só, a alga, com a presença do peixe, passou para 110. Ela aumentou, ela foi beneficiada. A craca de 300 caiu para 150. O mexilhão de 380 caiu para 200. Então, a craca caiu a metade, né? O mexilhão de 380 caiu para 200. O 55 da assídia foi para 58, foi favorecido. Então, a gente percebe que houve um impacto aqui no grupo das cracas e dos mexilhões, que são moluscos, provavelmente são as presas, né? Evidenciando que são as presas desse peixe. Bom, o pesquisador concluiu corretamente que os peixes controlam a densidade, as algas melhoraram, as cracas predando especialmente animais pequenos. Aqui, olha, craca tem 300, tamanho médio dos indivíduos 2, a densidade aqui foi para 150, tamanho médio 1,5. Agora, olha o maior impacto. Mexilhões, predando especialmente animais pequenos. Entre cracas e mexilhões, a proporção foi maior para os mexilhões, segundo os dados mostrados na tabela. 4 espécies testadas predando indivíduos pequenos. Não foram 4, foram 2 as mais impactadas. E na letra E, a assídia, apesar de não apresentar os mesmos organismos, a assídia melhorou com a presença do peixe. Portanto, gabarito letra C, os mexilhões foram os mais afetados. Os peixes gostam de animais pequenos, segundo a tabela, e causam muito impacto em moluscos. Bacana? Gente, foi um prazer e até a próxima. Vá bem, Enem, boa prova a todos vocês e vamos comemorar após o resultado. Valeu? Um abraço! E aí, galera, beleza? Gostaram aí? Muita informação para você, né? Sempre analisando uma questão do Enem, porque as questões da prova, pessoal, são modeladas, elas vão se repetindo, tá? O estilo da questão não vai ser alterado, principalmente no formato dos últimos 3 anos, beleza? Bom, a gente vai para o intervalo agora, sai daí não, já a gente volta, vai ter sociologia, vai ter matemática e vai ter história para você. Vá bem no Enem! Vá bem no Enem!